Bom dia, boa tarde, boa noite! Professor Roberto na área! Falando sério de política! Mentiu, tio! Lapada neles! E o homem, hein? Ontem ele virou réu! Dois passos aí, cana! Mas, antes, solta a vinheta! Pois é, estamos de volta! E olha só, o homem hoje virou réu! 5-0! Unanimidade! Se fodeu! Pois é, gente, todo mundo fica falando, mas ele foi porque atentou. Que diabo é isso, atentar contra o Estado Democrático de Direito? Pois é justamente isso que eu quero conversar com vocês, certo? E pra isso, vai uma explicação aí do Professor Roberto! E o salário, ó? Pois é, tá todo mundo ligado aí? 2 dias ligadinho aí no julgamento do Supremo. E eles falavam muito, atentado contra o Estado de Direito Democrático. Pois é, Estado Democrático de Direito é a mesma coisa, certo? O que é o Estado Democrático de Direito? Bom, o Estado Democrático de Direito são as nossas liberdades. É o país constituído de forma democrática. O que é a democracia de direito? Democracia de direito é a tua condição de eleger o teu presidente, teu prefeito, teu vereador, teu deputado estadual, teu deputado federal, teu senador e o presidente da república, certo? Através do voto direto, onde um brasileiro equivale a um voto só, certo? Quando a gente escuta os bolsonaristas, a minha liberdade de expressão. Sim, a Constituição brasileira te dá o direito a ter liberdade de expressão, mas ela não é absoluta. Liberdade de expressão, ela tem até um determinado limite, onde começa a ofensa a outro, ou então começa com mentiras. A mentira que tu fala, aquilo que a gente fala lá aí na periferia, a fofoca, pois é, a fofoca. Tem muita gente que gosta de glu-glu-glu, fofoquinha, falar mal do fulano, falar mal do Beltrano, que o fulano, tá construindo aquela casa porque ele meteu a mão nisso, porque ele meteu a mão naquilo, porque ele tá enrolado, mas não tem provas, isso é crime, vocês sabiam? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é? A fofoca é crime, certo? É uma contravenção. Ela não faz parte do Estado Democrático de Direito. Isso não te dá liberdade pra te fazer. Aqui dá uma cadeia. Te dá liberdade pra te fazer. A Constituição não te dá liberdade. Assim como a Constituição te dá direitos, ela também te dá deveres. E é aí que mantém o equilíbrio da balança. Quando tu tem direito, sim, a ter opinião. Tu pode omitir uma opinião. Eu faço parte do seu além das coisas pequenas e murchas. Não é pequeno e murcho, não. É sim que eu já vi no camarim. Não. É sim. Por exemplo, a justiça brasileira, ela é feita pra proteger a burguesia. Ponto. Isso é uma coisa constatada, que ela surgiu na história para justamente manter a classe trabalhadora sob seu julgo e domínio do sistema capitalista. Isso é uma opinião. Eu não divulgo fake news dizendo, temos que acabar com o judiciário, temos que acabar com as eleições, temos que acabar com o voto eletrônico e voltar a ser voto por escrito. Se você vir. Isso não é opinião. Quando a pessoa coloca isso aí e bota a fake news em cima, vamos acabar com o sistema eletrônico porque ele dá fraude. Enquanto que o sistema por escrito, o sistema ali auditado, eles falam que tudo é auditado, como se o eletrônico não fosse auditado, certo? Eles estão produzindo uma fake news, uma mentira, uma fofoca, entendeu? Em cima de algo que eles inventaram com um certo propósito de prejudicar alguém. Então a nossa Constituição é bem clara. Tu não pode provocar dano ao teu vizinho, ao teu semelhante. Não. Então, a liberdade de expressão, ela não é absoluta. É isso que vocês ouviram durante todo o processo, que a liberdade de expressão não é absoluta. Quando o Bolsonaro chega e diz assim, no meio de uma pandemia, nós não vamos dar vacinas porque as vacinas transformam as pessoas em jacarés. Nós não vamos dar as vacinas porque as vacinas transmitem AIDS. Isso é uma fake news. Isso é uma mentira. Por quê? Porque a vacina protege, porque a vacina é a única forma de combater qualquer tipo de vírus. Isso é provado cientificamente. Certo? Enquanto que a cloroquina, ela não servia para Covid. Ou seja, ela não combatia o vírus da Covid. E levou milhares de pessoas à morte. É isso. Eles provocavam fake news. Quando eles dizem assim, vamos chamar o artigo lá deles, lá que existia lá, 142. Aceitou o nosso pedido de intervenção. O 142, porque as Forças Armadas são o poder moderador. Mentira, não são poder moderador. O poder moderador, pela Constituição brasileira, pelo sistema democrático de direito, é o poder judiciário. Nós temos o poder executivo, o poder legislativo. O executivo executa. Quem faz as leis é o legislativo. Mas quem mantém as leis e protege as leis para que elas sejam executadas no momento que é acionado é o poder moderador, que é a justiça. Gostem ou não gostem, mas nós somos um país que tem leis. E essas leis são todas elas dentro de um arcabouço. Esse arcabouço se chama Constituição Brasileira.
Dart, quem domina a situação, olha lá. De 1988. Ali consta todos os teus direitos. Ali também consta todos os teus deveres. E é através da Constituição Brasileira que vem as outras codificações, que a gente chama Código de Processo Penal, Código Penal, CLT, né? Código de Processo Trabalhista, Código Civil, Código de Processo Civil. Então elas vêm vindo a nível federal, a nível estadual, que são as constituições estaduais, e a nível municipal, que se chama Lei Orgânica do município. Então, nós estamos regidos num sistema chamado Sistema, né, Democrático de Direitos. Cavalheiros, atiçaram minha curiosidade, mas agora tem minha atenção. Por que Sistema Democrático de Direitos? Porque todos esses direitos da Constituição, eles foram organizados, foram discutidos em uma Constituinte. Essa Constituinte foi em 1988, logo depois que houve a reabertura, depois de 30 anos de ditadura, que simplesmente os militares não obedeciam à Constituição. Eles matavam, eles torturavam, eles desapareciam com os corpos e perseguiam quem era contra o regime. De uma forma violenta, totalmente contra a Constituição brasileira, na época de 1958, regida sob 1956. Então isso, fora isso, entendeu? O que tu fala, a fofoca que tu fala da tua vizinha, isso é crime. Se a tua vizinha sabe que tu fez essa fofoca, ela tem o direito de ir num fórum, ir na Defensoria Pública e entrar com uma ação de danos morais e injúria contra a pessoa dela, feita por você, que faz fofoca. Então é isso. Nós temos direitos, sim, nós temos direitos à opinião, mas nós não temos direito a falar mentiras, a produzir mentiras, certo? E difundir mentiras. Nós não temos o direito de, fazendo isso, prejudicar ou atacar o Estado Democrático de Direito. Embora eu seja socialista e tenha uma concepção diferente e diferenciada de sociedade, até mesmo de regime de mercado, eu vivo num país capitalista, que é o Brasil. Eu vivo num país que é regido por uma Constituição. Então, mesmo eu tendo uma opinião diferente, eu tenho limitações, como todo mundo tem limitações em suas opiniões, que não podem ser mentiras. Por isso que o socialista, o marxista como eu, a gente trabalha em cima de empirismo, certo? E dialética. O que é o empirismo e a dialética? A dialética e o empirismo é a forma que tu analisa a sociedade para cientificamente construir uma tese, no qual faz uma análise sobre essa sociedade. E, em cima dessa tese, em cima dessa análise, ele coloca em julgamento para os pares, fazendo debate. Não que essa seja uma verdade, essa é uma opinião minha, que vou me submeter à maioria dos meus pares para debater, para chegar a uma conclusão. E chegar aí um denominador. Nós achamos que o sistema do mercado, ele tem que sim, para nós, socialistas, temos sim que fazer com que os ricos paguem mais impostos do que os pobres. O imposto de renda seja isento para os pobres e a classe média, enquanto que os grandes ricos, em cima das suas grandes fortunas, paguem imposto de renda. Somos a favor de que tem que haver, sim, assistência social, tem que haver programas de inclusão. E quem tem que pagar por isso? São as grandes fortunas. São os impostos que têm que ser sobretaxados em cima das grandes empresas, que não têm o dinheiro aqui, que não produzem riqueza aqui, mas que vêm aqui para o Brasil para especular. E todo o lucro deles, eles encaminham para os outros países, que são as multinacionais. Isso é uma opinião. Agora eu não digo, temos que acabar com a democracia, temos que implantar uma ditadura, temos que fazer uma revolução armada e acabar com o judiciário, que o judiciário é burguês, temos que acabar com o regime presidencial, que ele é burguês, temos que acabar com o legislativo, que só tem ladrão lá dentro. Não. Tu não vê um socialista falando isso. Tu não vê. Tu vê sim um socialista fazendo críticas políticas e pontuais para que o Estado acerte o seu rumo. Uma forma de construir a nação. É isso, gente. Então é aquilo que eu digo, entendeu? Ontem o Bolsonaro foi julgado justamente porque ele incentivou o golpe, organizou o golpe e atentou contra o Estado de Direito. O que é esse atentar contra o Estado de Direito? Bem, é a mesma coisa. Tu pensa em cometer um crime, ok? Pensou, até aí não é crime, tu pensar em cometer um crime. Tudo bem. Mas no minuto que tu começa a te articular com mais pessoas, constituir um grupo com o objetivo, claro, de cometer esse crime, planejar e colocar em parte esse crime em execução, tu já está cometendo um crime, sabia? Já está cometendo um crime. Existe uma linha muito tênue nessa relação de tu atentar. Por isso que a Constituição é bem clara. E o Código de Processo Penal e o Código Penal também é claro. Atentar é crime. O atentar é, tu não gosta de uma pessoa, mas tu vai querer matar ela. E tu constrói todo um processo que vai culminar na morte dessa pessoa. Se as autoridades ficarem sabendo disso, elas vão te enquadrar, elas vão te prender, antes mesmo que tu cometa o crime. Por isso que tem muito criminoso, tem muita gente que às vezes assalta alguém, impõe uma arma, mas não mata. Qual é o enquadramento dele? Assalto com tentativa de assassinato. Entenderam? Tentativa de assassinato. Não que ele tenha cometido o crime, ele cometeu o crime de roubo e através de... ele colocou a arma em ti. Ou seja, ele te ameaçou através de ameaça, de coação. Foi isso que o Bolsonaro fez. Ele pegou
incentivou um grupo louco. Foi confirmada a fraude! Foi confirmada a fraude! Peraí! Foi confirmada a fraude! Vamos resistir! Vamos resistir! Brasil acima de tudo! De todos, Deus acima de todos! O povo não vai recuar não, porra! Corre! Pegou alguns generais golpistas, organizou o punhal verde e amarelo, organizou as condições para ele dar o golpe. Ou seja, aquele pessoal que ocupou as estradas, vocês se lembram? Lá em 2022, logo depois das eleições, né? Que ficaram ocupando as estradas. Aquilo ali era um prenúncio do golpe. O que ele queria? Criar tumulto. Que daí ele teria uma justificativa para chamar esses mesmos generais e dizer para eles, ó, vamos agora chamar uma GLO. E com essa GLO eu vou ter poderes absolutos. Pronto. Tava dado o golpe. Quando ele mandou e incentivou que os generais mantivessem, né, os acampamentos na frente dos quartéis e não deixou que saíssem os acampamentos na frente dos quartéis, ele queria criar as condições para dar esse golpe. Certo? Que era criar a baderna. Quando eles viram que não estava dando certo, dia 12 de dezembro, o que eles fazem? Eles fazem aquele tumulto em Brasília, tocam fogo, tocam o terror em tudo. Quando houve a diplomação do Lula, eles tocam o terror. Pra que aquilo ali? Pro Lula já, com o diploma na mão, o Bolsonaro chamasse a GLO, provocasse uma GLO. Só que o Lula já estava diplomado. E pra fazer isso, já estava havendo transição, já estava no período de transição. Pro Bolsonaro fazer isso, tinha que pedir autorização pro Lula. E o Lula não deixou. Né? O Lula não deixou, pelo contrário, que a polícia de Brasília fizesse o seu trabalho. Apesar de quem estava na segurança, quem era o secretário de segurança, era tudo golpista de Brasília, que foi comprovado através da CPI de Brasília. Que os deputados estaduais, os deputados distritais fizeram uma CPI mista em Brasília e constataram a mesma CPI do Congresso Federal do golpe. Quando então chegou, depois da posse, que houve, dia 8 de janeiro, foi a cartada final. Ó, vamos botar o povo todo a baixar, vamos quebrar tudo, que o Lula vai ser forçado a chamar a GLO. Gente, isso são pessoas indo embora ou pessoas chegando? Como que a segurança pública deixou que isso acontecesse? We're going to begin with some breaking news. We're hearing that thousands of supporters of the former president of Brazil, Jair Bolsonaro smashed their way. had stormed the country's national congress. Stormed by Stormed the protesters. government compound, key government buildings. Já havia diversas mensagens e vídeos falando sobre isso. Não segurar! Não tem como segurar! A galera já tá no Congresso, já tá no Congresso! Bora! Não, a gente não vai entrar, a gente vai invadir. A casa do povo! Estamos dentro! Estamos dentro! Olha só o palácio aqui, ó! Domingo, 8 de janeiro de 2023. O mundo para tentar entender o que acontece em Brasília. Demonstrators are refusing to accept that he lost last year's election and want the military to intervene. Não era um grupo de manifestantes qualquer. Leaders from around the world condemn the storming of Brazil's Congress by supporters of Jair Bolsonaro. Bolsonaro poderia invocar o artigo 142 da Constituição para pedir uma intervenção militar e reverter o resultado das urnas. O Lula não chamou. Mandou o Capelli e o Dino tomar conta do recado e botar a bagaça em dia. Olha, nas conversas que eu tive com o ministro Flávio Dino, e foram muitas conversas, dentre várias coisas que ele me falou, ele aventou que uma das possibilidades era fazer GLO. E eu disse ao ministro Flávio Dino que não teria GLO. Eu não faria GLO porque quem quiser o poder disputa as eleições e ganhe como eu ganhei as eleições. Por que eu, com 8 dias de governo, iria dar a outras pessoas o poder de resolver uma crise que eu achava que a gente tinha que resolver na política? Alguns ministros disseram para ele, olha, tem como sair da GLO. E se o senhor assinar a GLO, os comandantes das forças imediatamente têm poder para reagir. E aí a Janja, ela fica em pé, que ela estava sentada numa poltrona, e diz, olha, GLO não. É o poder civil entregando o país para o poder militar. A gente ouve a partir do Ministério da Defesa de ter a GLO como instrumento. E tanto o ministro Flávio Dino, né, pegando a Constituição, tanto a gente que é responsável pela relação com os governadores e prefeitos, desde o começo a gente defendia a tese de que o melhor instrumento era um instrumento de intervenção no GDF, porque a falha de toda a situação ocorria por conta da ausência das ações de segurança do GDF. Eu abri o cardápio a ele. Disse, ó, presidente, isso é isso, aquilo é aquilo, mais ou menos resumi o que era cada coisa
e ele opta pela intervenção. Nessa feitura do decreto, acho que foi talvez 30 minutos, entre vai, versão, volta, tudo por WhatsApp, vai, volta, manda ao presidente. E o outro fato é que o presidente Lula me liga, enquanto o decreto era confeccionado, ele pergunta: existe uma forma de haver intervenção sem afastar o governador? Eu digo, sim, claro. A intervenção pode ser só na segurança pública do DF. Ele disse, então eu quero isso. Eu comecei a escrever no celular e a minha intuição dizia, há algo de errado nesse decreto. Até que eu me dou conta do que estava errado. Eu não podia ser interventor porque eu tinha sido diplomado senador e haveria uma controvérsia jurídica, eventualmente até da perda do meu mandato de senador. E aí eu disse a ele, ó, presidente, o decreto tem um problema grave, tem que mudar. Aí ele diz do Padilha. Além do Padilha também ter vedação legal, o ministro Jader Filho, que estava conosco, alerta, presidente, o senhor não pode pôr de interventor o seu articulador político. E aí, por um acaso, porque a história também é feita de acasos, né, de coincidências, o sinal de celular péssimo nessas alturas, talvez pela sobrecarga, né, eu tento buscar nesse cantinho aqui um sinal melhor. E eu falando com o presidente, ó, presidente, não pode ser eu, quem? E eu vejo o Capelli aqui embaixo. O Capelli estava aqui embaixo, eu nem sabia que ele já tinha chegado. Disse, presidente, eu achei, tem um, não vai. O 1 vai o 2, o secretário executivo. Quando eu olhei para ele, ele falou, você acabou de ser nomeado interventor pelo presidente da República, desça e assuma o comando das forças de segurança do Distrito Federal. Eu falei, muito bem. Assim que o ministro me enviou o decreto, eu me dirigi para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, determinei que todo o efetivo disponível fosse mobilizado para a esplanada. Eles me perguntaram se eu queria sobrevoar a área. Eu falei que não, que eu ia direto para a esplanada, acompanhar em loco o que estava acontecendo, comandar a tropa em loco e que todos eles iriam comigo. E aí a gente daqui começou a andar com a PM, limpando a esplanada, efetuando algumas prisões e andamos até a entrada do setor militar. Quando se começa a ver, né, os golpistas sendo presos, retirados do Congresso, da sede do Supremo e do Palácio do Planalto, ele constrói a opinião que ele voltaria para Brasília. Porque no início ele queria muito voltar para Brasília, para comandar daqui a reação. E todos nós alertamos a ele que ele não fizesse isso, porque ninguém tinha segurança de nada, absolutamente nada. Tinha gente que não queria que eu viesse para Brasília, que eu voltasse para São Paulo, ficasse, ao invés de vir de Araraquara para cá, que eu ficasse lá. Não, eu disse, não, eu vou para Brasília, eu vou para o hotel, eu vou para o Palácio. Eu ganhei as eleições, eu tomei posse, o povo me deu o direito de ser presidente durante 4 anos, eu não vou fugir à minha responsabilidade, e foi resolvido na política. Os manifestantes foram andando e boa parte deles entrou para dentro do setor militar urbano para se refugiar lá no fatídico acampamento. Lá tinha uma linha da Polícia do Exército, da PE, que bloqueava a entrada, tinha um bloqueio. Quando eu cheguei próximo, eu chamei o coronel Fábio Augusto, então comandante da PM, e disse para ele, coronel, prepara a tropa que nós vamos entrar e prender todo mundo. Nesse momento ele ficou muito nervoso, o coronel Fábio Augusto, ele se afastou um pouco de mim e ficou falando ao telefone. E aí passou um tempo, o general Dutra chegou. A gente teve uma discussão difícil, muito dura, mas muito respeitosa, no sentido de que ele tentava botar panos quentes, até que chegou um ponto que eu disse para ele que eu ia entrar, e aí ele me disse, olha, se o senhor entrar, a gente vai ter um banho de sangue. E aí eu falei para ele, banho de sangue por quê, general? O senhor está me dizendo que o Exército está protegendo homens armados no acampamento? Aí ele disse, não, é porque os ânimos estão muito exaltados, vocês se entrarem com as tropas, eles podem correr, pode ter enfrentamento, e isso aí não é desejável.
aí se produzia um debate, ó, o que faz? Tem essa situação, nós fomos consultar o presidente, ele diz, olha, você, eu, o Múcio e o Rui vão ao quartel-general do Exército para decidir o que fazer. E aí eu vi a cena que Capelli me havia descrito, de que havia duas linhas. Uma linha da PM do DF e uma linha do Exército, uma de frente para a outra. O Exército tem aquela Dado o impasse, o general Dutra virou para mim e informou que o general Arruda queria conversar comigo e se eu poderia ir lá no QG conversar com o general Arruda. Estava o general Arruda e muitos generais, né? Me parecia ali praticamente quase todo o alto comando ali. Assim que eu sentei, o general Arruda virou para mim e falou, o senhor ia entrar aqui com tropas sem a minha autorização? Aí eu falei para ele, general, eu ia lhe informar. Aí ele virou para o coronel Fábio Augusto, da PM, que estava comigo, e falou, porque eu acho que eu tenho um pouquinho mais de tropas que o senhor, né, coronel Fábio Augusto? Aí eu passei a argumentar com ele sobre o absurdo do que tinha acontecido e sobre a necessidade de prender todos os manifestantes e desmontar o acampamento, né? E aí eu perguntei a ele, o senhor concorda? Ele falou, não. O senhor tem que entender que o Brasil está dividido. Eu percebi que ali não tinha mais para onde ir. E aí passaram-se aí em torno de 15 a 20 minutos, chegaram o ministro Flávio Dino, o ministro Zé Múcio, o ministro Rui Costa, se reuniram com o general Arruda numa sala só os quatro, e aí foi pactuado o desmonte do acampamento no dia seguinte, às 6h30 da manhã. Então, botar ordem na bagaça. Foi o que eles fizeram. Agiram como devem agir. Prenderam todo mundo. E estão até hoje presos. Então isso aí é criar as condições. Vocês se lembram, em 2021, 2019, no 7 de setembro, os discursos dele? Ali era um prenúncio de golpe. Quando aquela massa golpista começou a dizer, eu autorizo, eu autorizo. Vocês se lembram? Pois é, estava autorizando Bolsonaro a dar um golpe de Estado. Quando ele chegou e disse assim, no momento que um presidente da República faz um discurso para uma massa, dizendo que não irá mais obedecer ao judiciário, o que ele quer dizer com isso? Que ele está acima do judiciário, que não existe judiciário no país. Para vocês, não obedecer ao judiciário. Ou seja, aquilo que eu falei antes, que nós temos 3 poderes e devem ser respeitados. Por máxima discordância que nós tenhamos, por máximas opiniões contrárias aos métodos, às formas e ao jeito com que lidam, entendeu? Com esses poderes, quem está lá, e não o poder, e não a instituição, mas sim quem está lá. Daí quando a gente fala que tem deputados que não trabalham, foi tu que votou neles. Não é acabando com o Congresso ou acabando com o Senado que tu vai conseguir mudar as coisas. Tu muda sabendo em quem tu vai votar na próxima eleição. Quem realmente tu acha que vai trabalhar. Quem realmente tem um programa que vai te apresentar e não te dar um cesto básico. E não chegar pra ti e te dar dinheiro e tu aceitar em troca do voto. E não te dar 50 pila pra te vender o teu voto. E não te dar, o que eu posso fazer pela tua associação pra ti puxar voto pra mim? Não! Tu tem que recusar isso. Porque tu vai estar colocando alguém que já tá te fazendo uma corrupção que vai corromper lá em cima. Já tá te corrompendo. Vocês já nunca pensaram nisso? Vocês nunca pensaram nisso? Puxa vida! Que o mesmo cara, o mesmo candidato ou político que te oferece dinheiro pelo voto, ele tá te corrompendo, quanto mais quando chegar lá no Congresso. Pois é, todo mundo é contra a corrupção. Mas na hora do vamos pra mim, aí esquece, né? Daí a culpa é dos outros, a corrupção não é minha. Não, que isso? Não, o cara só me deu 50 pila pra ele votar nele. Pois é, agora? Pois é, esse cara vai estar no corrupto. Pois não, foi tu que botou, cara! Foi tu que botou ele lá, bicho! Não tem que reclamar. Tu te vendeu. Foi tu que botou o Bolsonaro lá, em 2018, pra dar um golpe de Estado. Exatamente. O cara não apresentou nada. E vocês botaram um louco a botar um professor, que é verdade. Porque, é do PT, é do PT. Cara, eu não sou do PT, eu sou do PSB. Meu partido é o partido do Alckmin. Certo? E nunca votaria no Bolsonaro. Entendeu? O meu partido é da Tabata, o meu partido é do Dino. E tenho sim, algumas críticas ao Lula. Tenho sim críticas ao PT, mas são críticas pontuais. Mas nós fazemos parte desse governo. Certo? Porque é um governo eleito pela grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras. Das pessoas que protegem a democracia, que lutam pela democracia. Lutam pelas pessoas mais pobres. É isso que é o Partido Socialista. Ele pensa no bem do país. E o bem do país é o bem do seu povo. E a gente não se vende, não. A gente não vende o nosso voto. A gente luta em cima de programas. Que agora, nas próximas eleições, muitos socialistas do PSB vão apresentar pra vocês os programas. Porque é como minha esposa fala, né, Luizinha? Sim. A esquerda não tem dinheiro. Então ela tem que convencer. A direita tem dinheiro. Só que não tem programa nenhum. Daí eles não tem nada de convencer, daí eles te compram. E daí tu vai escolher quem que tu quer colocar lá em cima. Alguém que realmente vai te representar?
Alguém que vai comprar o teu voto e vai representar o núcleo dele, os interesses dele. Por que, cérebro? O que vamos fazer amanhã à noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. Hein? Aí é com você. Então o Bolsonaro, ele entrou lá em cima com aquela frase: ah, eu sou do povo, sou contra a corrupção, fazer um monte de corrupção. Rachadinha corrupção. Não, que eu sou dentro das 4 linhas, querendo fazer golpe. Não, bandido bom, bandido morto. Pois é, mas ele tramou o punhal verde e amarelo. Não, que isso? Porque eu quero proteger o povo. 750 mil mortes cada Covid, porque ele queria cobrar $1 a vacina. $1 de corrupção. Exatamente. Fora o preço da vacina. Exatamente, como a tia Luísa falou. Pois é, gente, isso é política. Por isso tá aqui o professor Roberto, pra ensinar vocês política. Falando sério de política aí, ele é... A papuda, Liz, espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Brasil! Que é festa! É Brasil! 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 Apesar que o futebol tá... Tem que mudar a seleção! Tem que mudar a seleção! É, a única coisa que a gente não tá melhor que o Brasil é o futebol, porque o resto é uma coisa. É isso aí, gente! Falando sério de política em mim. Tio, chilapa neles!